O 15 Minutos com Sapia hoje fala diretamente de São Paulo. Estamos aqui ao lado da senadora por São Paulo, Mara Gabrilli, ela que é candidata a vice-presidente da República na chapa de Simone Tebet. Mara, primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, para essa entrevista do 15 Minutos com Sapia. E queria que você soubesse que os mineiros são fãs do seu trabalho. Você vai explicar esse trabalho. Para quem não conhece, não a conhece ainda, o trabalho que você faz já há muitos anos, não só agora que você despontou nacionalmente. Tudo bem? Tudo, Sampi. Eu estou muito honrada de poder ser entrevistada por você. Estou feliz mesmo. E poder levar minha história para esse povo mineiro. Sabe que eu estou aqui porque um dia meu avô saiu lá do morro, fora de Lucca, na Toscana, com 9 anos de idade. Entrou num navio e foi para Minas. E lá ficou trabalhando na ferrovia. E aí só depois veio para São Paulo. Então, eu tenho minhas origens lá também. Todo mundo tem um coração mineiro, né? Eu brinco muito que eu sou nascido no Paraná, sou mineiro de coração e baiano por paixão. Então a gente tem sempre uma história para contar, sempre todos nós temos, brasileiros, temos histórias de Minas Gerais. Ô Mara, vamos começar primeiro tocando em um assunto que eu acho que é uma questão muito de você. Quando olha para a Mara, a gente vê muito uma coisa escrita na sua testa, esperança. Você venceu muitas barreiras em função de um acidente que você teve que te deixou tetraplégica. Quem é tetraplégico do pescoço para baixo não tem movimento, apesar de você fazer toda a fisioterapia e tudo. Uma questão da medicina que ainda precisa ser muito estudada para isso tudo. Mas a partir do momento que você sofreu esse acidente, que foi nos anos 90, você mudou a sua vida de lá para cá, não foi? Mudei. A minha vida mudou totalmente, né? Até costumo dizer, Sampi, que, puxa, a minha maior mudança foi o acidente. Talvez não tenha sido a maior dor, mas foi a maior mudança, porque, imagina, eu tinha 26 anos, eu já era formada em psicologia, em publicidade, trabalhava na área, uma pessoa muito ativa. E aí eu sofri um acidente na Serra de Taubaté, que é em São Paulo. Eu estava vindo do Rio, de Paraty. E é uma serra muito sinuosa e o carro caiu, capotou muitas vezes e despencou uns 15 metros. E eu fiquei meio morta mesmo, sabe? Eu até fui parar em algum lugar assim, meio indescritível, que foi com gritos que me trouxeram de volta à vida. Eu tenho muita gratidão por ter sobrevivido, porque foi um acidente muito sério. Eu quebrei o pescoço e quanto mais alto você quebra, mais compromete. E aí eu comprometi da terceira à sexta vértebras cervicais, ou seja, eu parei de falar, eu parei de respirar sozinha, eu não movia um músculo da cabeça para baixo. E, fora tudo isso, o fato de não respirar era muito angustiante, porque eu ficava assim pensando, puxa, se pegar fogo no hospital, nem podem me carregar no colo e sair correndo que eu morro sufocada. Se me largarem, eu morro queimada. E eu me comunicava. Por isso que eu também tenho muita gratidão, sabe, de estar aqui, você segurando o telefone, e eu poder usar minha voz como instrumento de trabalho, porque foi muito tempo que eu não falava. A minha mãe fez uma tabela de letras e, apontando letra por letra, eu piscava para fazer a palavra, para fazer a frase. Então, o dia que eu consegui, fora de todas as expectativas, voltar a respirar, e, por consequência, voltar a falar, me deu uma sensação de liberdade muito grande. E isso acho que teve um impacto, porque a paralisia do corpo acabou não pesando tanto para mim, pelo fato de eu ter conseguido vencer esse primeiro obstáculo, né? Superar
essa questão que ficar presa a uma tomada. Eu até falo assim, puxa, eu arrumei um trabalho em Brasília, né, que é bem longe. Eu acho de tanta energia para ir e vir que eu acabei tendo. É isso que eu queria colocar. Quando eu disse mudança na sua vida, quando mudou a sua vida, né, que teve o acidente, foi em 94 o acidente, né? Mas aí, quando é que você decidiu criar a ONG e, consequentemente, aí, lógico, já a partir do momento, todos nós somos políticos, gente, independente de você ter mandato ou não, você faz algum tipo de política, até mesmo dentro da sua casa você faz política. Mas quando é que você decidiu realmente abrir isso para a população? Muito bom você falar isso, porque tem muita gente que faz, mas não tem consciência. E eu resolvi fundar a ONG porque eu tive a oportunidade até de fazer reabilitação fora, porque na época, 28 anos atrás, a gente não tinha os grandes centros de excelência que a gente tem hoje no Brasil. Eram muito incipientes os centros de reabilitação. E quando eu voltei para cá, eu comecei a ver como vive uma pessoa cadeirante no Brasil, como vive uma pessoa com outro tipo de deficiência, e percebi que a falta de oportunidade, a falta de acessibilidade, a falta de tecnologia era muito grande. E eu pude sentir na pele o quanto uma oportunidade pode ser transformadora. Para qualquer pessoa, mas uma pessoa com deficiência ela acaba congregando, sabe, discriminações. Pois é, mas aí que eu queria chegar. Você, de uma família classe média alta, conseguiu fazer esse tratamento fora do país, de repente você volta, cria o Instituto Mara Gabrilli e vai atender as pessoas mais necessitadas da periferia. Quer dizer, da onde que veio essa questão? A Mara sempre foi assim ou foi depois do acidente que ela ficou assim? Não, isso eu sempre fui. Eu sempre tive inquietação com injustiça social. Isso acho que desde criança, sabe? Eu pegava pessoas na rua e levava para minha casa para tomar banho. Mas assim, minha família falava assim, você enlouqueceu, mas assim, sempre foi uma coisa minha. E quando eu comecei a ver o quão difícil era a vida dessas pessoas, eu assistia dentro do centro de reabilitação pessoas não muito diferentes de mim, mas que por uma questão, muitas vezes financeira, na maioria delas, ou porque tinha se acidentado antes de estudar. Eu falo, puxa, eu tenho gratidão por ter estudado e conseguido me formar antes de quebrar o pescoço. Porque é muito difícil para uma pessoa com deficiência conseguir fazer todo o percurso do estudo. E a pessoa com deficiência que não tem recurso e que não consegue chegar num serviço, ela fica jogada numa cama, entendeu? Vive numa condição subhumana. E aquilo foi muito trágico para mim, porque eu via que sobrava energia minha. Então, eu quis dedicar a minha energia a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, e foi aí que eu fundei a ONG. E aí, Ricardo, a minha mãe falava muito para mim, porque você tem que se candidatar, você vai fazer um trabalho muito maior, você trabalha tanto pela ONG, você tem que ampliar. E eu achava tudo aquilo muito nada a ver comigo. Só depois de muito ela buzinar na minha orelha que eu fui dar conta que aquilo que eu fazia... A mãe da gente sempre está certa. A mãe da gente sempre tem razão. Impressionante. Assim, eu fui descobrir e me dar conta que aquilo que eu fazia era política. Pois é, mas aí em 2004, 10 anos depois do acidente, você se candidata a vereadora, fica suplente, tem 11 mil votos, e se torna secretária... Posso usar um termo maior, mas secretário da Deficiência, né, de São Paulo. Na época, o prefeito era o Serra, depois foi o Kassab, né? Você ficou esse tempo todo. Aí você fez um péssimo trabalho lá, que depois você foi eleita vereadora com quase 90 mil votos. Como é que foi isso? A Mara ficou conhecida? Não, eu fiz um trabalho que assim, foi um belo trabalho. Lógico, você sair de 11 mil votos para 90 mil votos, não tem como ser ruim, né? Imagina que em 2 anos, Ricardo, a gente tinha, quando eu assumi a secretaria, tinha 300 ônibus acessíveis em São Paulo. A gente mudou em 2 anos de 300 para 3.500. E assim, isso com tudo, sabe? Com
pessoas que a gente conseguiu, com o Arte Inclui, levar pessoas com deficiência nos espetáculos, adaptar equipamentos culturais, depois conseguir capacitar técnicos em educação física para receber pessoas com deficiência nos clubes municipais. Em um mês que a gente treinou esses técnicos, aumentou em 900 o número de pessoas no primeiro mês com deficiência a frequentarem clubes municipais. Depois, foi uma revolução na saúde, porque a gente criou os centros, os NIRs, que eram os núcleos integrados de reabilitação. A gente levou a reabilitação para a instância municipal, que não existia. E depois os núcleos integrados de saúde auditiva, que também não existia. E foi bom porque eu saí da prefeitura, entrei na Câmara e fiz isso virar lei. Então, vários dos programas que eu criei na prefeitura depois viraram lei. Então, é aí que eu queria falar para você, ouvinte, para você entender. Muitos dos projetos da Mara, quando vereadora e depois secretária do município de São Paulo, e depois já como deputada federal para São Paulo, porque uma vez que um deputado consegue aprovar uma lei no Congresso Nacional, ele pode ser de São Paulo, ele pode ser do Pará, ele pode ser do Acre, essa lei é nacional, e a lei nacional ela está acima de todas elas, é uma lei federal e consegue definir. Então, para você ter a consciência, não preciso aqui ser advogado da Mara, não, mas você hoje que tem um filho, ou você mesmo está me ouvindo aí, que tem deficiência e vai pegar o ônibus e tem lá um elevadorzinho para você subir, graças a essa moça aqui que conseguiu com muito trabalho, né, Mara? É muito trabalho porque é uma cultura. A gente teve sempre uma falta de acessibilidade sistêmica, sabe? Que um público que sempre foi muito invisível. E quando eu falo sistema, vai do ônibus, do semáforo, da calçada, porque a infraestrutura urbana ela é imprescindível para as pessoas poderem ir e vir. E quando a gente consegue melhorar a vida para uma pessoa com deficiência, a gente melhora a vida de toda a população da cidade, porque a gente está falando de uma calçada acessível, a gente está falando de um ônibus que tem agachamento e que abaixa para um idoso, por exemplo, poder entrar e não ter que subir degraus. A gente está falando de semáforos sonoros, que são imprescindíveis para uns cegos, mas são importantíssimos para uma criança que ainda não desenvolveu visão periférica, para o idoso, para as pessoas distraídas que acabam usando aquele recurso como segurança. Então, assim, eu sempre falo, né, além da gente falar de um público no Brasil, que são 45 milhões de brasileiros, e sempre tem uma família unida a um profissional. A OMS sempre fala em multiplicar isso por 3, porque sempre 2 pessoas estão juntas. Então, assim, é um público muito grande que se interessa pelo tema. E, desculpe, todos nós vamos ficar idosos e a gente quer envelhecer com dignidade. Com certeza, eu vejo isso dentro da minha casa, minha mãe com 87 anos, outro dia até eu estava em Londrina conversando com ela e citei o seu caso. Você, que é uma senadora da República, teve um problema esses dias para descer do avião, porque não tinha equipamento para te retirar do avião. E sempre quando viajo com a minha mãe, até brinco, quando a minha mãe fala, mãe, vamos viajar lá, é frio ou calor, meu filho? Que a mala já está pronta para viajar, com 87 anos. E eu falo assim, dona Sônia, vamos para tal lugar. Ela ama ir para fora do país porque sabe que lá ela é respeitada, porque ela tem a dificuldade para andar, então pegam ela no avião com equipamento, levam ela para o local certinho. Então é um respeito que se tem, que aqui, infelizmente, a gente não tem, uma questão cultural. Aí que eu quero entrar na política, o meu tempo está acabando. Eu queria falar com você como vice-presidente da República. Porque você aprovar uma lei no Congresso Nacional é demorado, é complicado, como senadora, como deputada federal que você foi também, como vereador em São Paulo. Agora, com a caneta como vice-presidente, vai dar para ajudar muita gente, não vai? Nossa, vai dar para ajudar muita gente. Eu acho que eu e a Simone agora a gente está oferecendo para o Brasil, sabe, propostas de inclusão, levar a inclusão para o alto escalão da República, coisa que nunca aconteceu. E quando eu falo de inclusão, eu estou falando da pessoa com deficiência, que foi o público que me fez aprender a fazer inclusão. Mas eu estou falando de muitos públicos. Eu estou falando de 15 milhões de brasileiros que têm doenças raras. Eu estou falando das mulheres, dos negros,
da população indígena, dos migrantes, dos LGBTQIA+, estou falando de refugiado, estou falando de obeso e estou falando de idoso. Então, assim, você contemplar toda essa diversidade humana é fundamental. É esse o Brasil que a gente quer. Contemplar não só a nossa diversidade natural, como a nossa diversidade humana, que é a matéria-prima do Brasil. E se isso não estiver funcionando, se os mais vulneráveis não forem observados e não forem valorizados, eu não acredito num Brasil que consiga se desenvolver deixando essas pessoas para trás. Então, além do marco legal que eu consegui construir com a ajuda da sociedade, sendo o projeto mais democrático que já aconteceu na Câmara Federal, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é importante todo mundo conhecer e saber dos seus direitos, eu acho que eu e a Simone, juntas, vamos poder fazer com que tantas leis que a gente tem, que são exemplos até fora do Brasil, sejam cumpridas com sua maestria, com a dignidade que o povo brasileiro merece. Ô Mara, meu tempo está chegando ao fim, eu não posso deixar de perguntar isso para você. Essa polarização, desculpe a minha expressão, ridícula que acontece no país, que parece um Palmeiras e Corinthians, um Atlético e Cruzeiro, um Fla-Flu. Quer dizer, se eu sou A, eu sou B. Se eu sou B, eu sou A. Fala-se muito da terceira via e tal. O brasileiro está começando a conhecer você e a Simone agora, né? Quem está no meio da política conhece, já conhecia o seu trabalho, já sabia da sua história, mas tenho certeza que tem muitas pessoas agora que estão nos vendo. Poxa, é a primeira vez que eu estou vendo a Mara, nunca vi a Mara, ainda mais em Minas Gerais, já que você é senadora para São Paulo. A própria Simone, que vem dos menores estados da Federação em termos de população, que é do Mato Grosso do Sul, ela que é de Três Lagoas, foi prefeita lá, é senadora por Mato Grosso do Sul. Você acha que ainda dá tempo de sair dessa polarização e as mulheres vencerem essa batalha? Porque é o seguinte, brincam, né, que eu sou o maior defensor de mulheres, por isso que eu casei 6 vezes, né, só por causa disso. Eu amo as mulheres, sou amigo das minhas ex-mulheres todas, não tem problema nenhum com elas. Pelo contrário, são mãe dos meus filhos, eu tenho que respeitá-las e tratá-las bem. Não deu certo, vamos embora, né, mas sem cometer nenhum escárnio aí com a mulherada. E tem muitos amigos que falam assim, você protege muito as mulheres. Se as mulheres fossem unidas, vocês duas já estavam eleitas, porque a população das mulheres é muito maior no Brasil do que a dos homens, né? Mas basta as mulheres terem conhecimento da nossa chapa, eu e a Simone juntas, que é uma chapa inédita de mulheres. Então, são 2 mulheres ficha limpa de verdade, 2 mulheres com propostas de verdade. E as mulheres, puxa, Ricardo, as mulheres têm uma ligação visceral com o outro. A gente dá luz a outra pessoa. E isso faz com que as mulheres tenham uma ligação visceral também com a coisa pública. As mulheres têm um índice de corrupção extremamente baixo comparado aos homens. E eu acho que as pessoas só precisam conhecer, porque o que a gente está trabalhando, já que você falou de polarização, a gente está indo para o lado contrário, ao invés de separar o Brasil com ódio, a gente quer unir o Brasil com amor e com coragem. E eu tenho certeza que as mulheres, conhecendo essas mulheres que estão querendo fazer com que o Brasil seja respeitado lá fora, entendeu? Que não seja motivo de deboche, que as pessoas vulneráveis sejam realmente atendidas e acabar com a fome, com a justiça, com a injustiça social. É um dos primeiros pilares do nosso plano de governo. As mulheres vão votar na chapa Simone Tebet e Mara Gabrilli. Eu tenho certeza disso. Olha, eu não posso deixar de tocar em 2 assuntos que você tem que me explicar como política, tá? Como é que você vê uma junção do Lula com o Geraldo Alckmin, que era um gato e rato até poucos dias atrás, e essa ida do Bolsonaro para o partido onde o braço direito e esquerdo dele inventou aquela musiquinha, se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão, alguma coisa nesse sentido, e ele vai justamente para o partido do Centrão, ele que disse que seriam só pessoas técnicas do governo dele. Como é que você vê essa ligação? Na política vale tudo, Mara? Claro que não, é uma incoerência que já mostra para o público como o Brasil vai continuar sendo incoerente, que é o que vem acontecendo. Eu
para te ser franca, eu me decepcionei com o Alckmin, porque é um quadro importante que tanto batalhou quanto as práticas do PT, e não adianta querer passar borracha, porque o Lula ele não foi inocentado. O Lula teve um processo de anulidade. Isso é muito diferente. Como é que o Alckmin se junta a esse passado de corrupção, sabe, que foi engendrado, que foi estrategicamente montado. A gente sabe que começou lá em Santo André, virou Mensalão e virou Petrolão. Então, assim, como que ele faz essa união? E o mesmo vale para o Bolsonaro, mas o que o Bolsonaro fala a gente não escreve, porque ele realmente não sabe o que fala, ele não tem noção nem do país que ele vive, nem do palácio que ele habita, e muito menos do povo, sabe? Ele desconhece, ele é um negacionista que negou vacina, fez com que muitas pessoas morressem, e hoje, com a fome, com 33 milhões de brasileiros vivendo com insegurança alimentar, ele ainda tem coragem de virar e falar: você já viu algum menino pedindo pão na padaria? Já! Muitos, muitos meninos, muitas crianças, muitas mulheres que não estão almoçando para poder jantar, porque a noite é longa, Bolsonaro. É isso que está acontecendo com o Brasil. E é esse olhar que a gente quer mudar, porque a gente sabe o que é ver um filho passar fome. E a gente quer mudar o Brasil. E essa emoção é a realidade de quem está falando a verdade. Para finalizar, agora eu vou finalizar mesmo, senão meu horário estourou. Eu não posso deixar de falar de São Paulo, mas aí eu que vou puxar a orelha do eleitor paulista, tá? O líder das pesquisas já provou ser um péssimo gestor, foi o pior prefeito que São Paulo já teve na democracia atual, que é o Haddad. O segundo colocado nas pesquisas é um cara que teve a caneta na mão para ajudar São Paulo enquanto ministro e não ajudou. Agora vai resolver ajudar. Se pedir para ele ir daqui no hotel que eu estou aqui em cima, na Lorena, acho que ele não sabe chegar lá porque ele não é daqui. E, de repente, vem o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que é do seu partido, e não consegue chegar junto com eles. O que está faltando nessa campanha em São Paulo para o povo abrir o olho? Calma, está faltando conhecer o Rodrigo Garcia e sair do Fla-Flu. Entendeu? Porque as pessoas estão indo na onda. E, na verdade, a gente está falando de uma pessoa, quase que um forasteiro, chegando aqui, porque é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, quando ele teve a oportunidade de ajudar São Paulo, ele não o fez. Por que ele fará como governador? E o outro também. O outro também foi a pior gestão municipal que a gente já teve na cidade de São Paulo. E como é que ele vai conseguir fazer melhor agora? Então, a gente já está, assim como os dois presidentes que estão postos, a gente vai querer continuar o Brasil do jeito que está? Ou a gente vai querer mudar? A gente vai querer perpetuar perdendo todo dia, com os preços onde estão, que hoje as mulheres, os homens vão fazer suas compras e acabam gastando o salário inteiro? É assim que a gente quer o Brasil do futuro? Não, né, Ricardo? Está na hora da gente pensar. E o voto é a gente que faz, é a gente que transforma o país. Por isso, a gente tem que conhecer quem são os candidatos, entender o passado, o que ele já fez, para saber o que ele vai fazer no futuro. A gente é o que a gente foi no passado. Não adianta tentar apagar. E é isso que a gente vai perpetuar no futuro. Por isso que eu e a Simone temos ótimos exemplos, não só na gestão executiva, quanto no legislativo, e somos exemplos de pessoas. As pessoas têm que dar exemplo, tanto num governo quanto numa presidência da República. Bom, conversei com Mara Gabrilli no 15 Minutos com Sapia, ela que é senadora por São Paulo, candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet. Quando ela fala de Simone Tebet, que tem experiência no Executivo, ela foi prefeita de Três Lagoas por 2 mandatos. Três Lagoas é o terceiro município do Mato Grosso do Sul. E hoje ela também é senadora, mas pelo Mato Grosso do Sul, com essa chapa puro sangue feminino. Simone Tebet e Mara Gabrilli. Obrigado, viu, Mara, pelo carinho. É uma honra, obrigada a você. Obrigada mesmo. E vamos lá unir esse país com amor e coragem.